Olá, olá, olá! Negros Online, hoje com o tema Vai ter reparação da escravidão negra no Brasil? Com a minha querida colega, amiga, parceira de muitas empreitadas, membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, Cláudia Vitalino, e o professor Marcos Alexandre, da Universidade Zumbi dos Palmares. Antes da gente entrar nesse tema, eu quero falar com vocês sobre o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Fique atento ao vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, como tantas pessoas afrodescendentes tiveram a sua vida transformada porque foram para a Universidade Zumbi dos Palmares, achavam que não iam conseguir e mudaram a sua vida, a dos seus descendentes, dos familiares, influenciaram na vida de toda a família. Então, fique atento ao vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Mas então, Cláudia Vitalino e Marcos Alexandre, vai ter reparação da escravidão negra no Brasil? Nós fomos impactados pela notícia do presidente de Portugal, Rebelo, que declarou que Portugal tem responsabilidade pela escravidão negra no Brasil e no mundo inteiro. E isso era uma pauta importante do movimento negro e que eu pessoalmente já vinha falando aí mais de 2 décadas, mas quero lembrar também Iedo Ferreira, o nonagenário militante do movimento negro brasileiro, que com 90 anos de idade ainda é uma das principais e mais antigas vozes pela reparação da escravidão. Então, aquele abraço ao Iedo Ferreira e vamos direto a esse assunto que vai ser pauta a semana inteira. E o reitor, José Vicente, o afro-reitor, já autorizou um painel para 13 de maio, nos dias próximos, na Universidade dos Zumbi dos Palmares, fazer um grande evento sobre reparação da escravidão. Cláudia Vitalino, vai ter reparação da escravidão negra no Brasil? Vai ter reparação, Adame, vai ter. Eu não sei se hoje tá, mas nada para a gente é fácil. Nós vamos conseguir, nós vamos lutar. É apenas o começo que outros países que se beneficiaram pela escravização negra, que elas se juntem a Portugal e assumem a sua culpa. Quem é aliado, e para os aliados, quem é aliado da vez, isso a gente sabe que não é fácil. Porque dizer que é aliado é fácil, mas da vez, porque reparação é da vez, é abrir mão de privilégio, abrir mão, país que é aliado, que luta pela reparação e contra o racismo, ele ajuda, e ajuda de fato. Não é dizer que é a favor ou que pede desculpa. Pedir desculpa é o primeiro passo. E a gente vai conquistar, a gente vai conseguir. Né? Vai ter reparação da escravidão negra no Brasil, Marcos Alexandre? Eu vou jogar um balde de água fria, justamente como uma provocação, Humberto Adami. Mas eu estou jogando um balde de água fria porque eu ainda acho que vai ter muita luta para que a gente consiga convencer o nosso próprio país que o nosso próprio país precisa rever essa questão e discutir esses assuntos de racismo estrutural. Eu só queria discordar que não é um balde de água fria. As pessoas que estão há muito tempo colocadas nessa discussão da reparação da escravidão, elas sabem que isso é uma luta longa. Uma coisa é você ter a luta de longo prazo e a luta a reparação da escravidão do dia a dia. Cláudia Vitalino, o que você acha disso? Por favor. Bom, nós estamos nessa luta há muitos anos, você sabe, a Dani, que é um colega, um ativista também de luta. A gente sabe que não é fácil. E desde o início não foi fácil. Se a gente pensar que em 1988, quando a gente fazia comemorávamos 100 anos de Zumbi dos Palmares,
a marcha 300 anos, a gente não imaginou que nesse momento, quase 40 anos depois, nós estaríamos discutindo sobre reparação, que naquele momento a gente achava que seria impossível, que a gente achava que nunca a gente ia ter uma universidade. Quando nós lutamos aqui no estado do Rio de Janeiro e conquistamos as cotas, também achávamos que ela não seria para a nossa geração, e nós estamos vendo isso. Nada para nós é fácil. Mas a gente precisa entender que a escravização negra, ela pode ter sido legal, mas ela é imoral. Então, quando a gente fala do Holocausto dos judeus, que foi terrível, que durou, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e quando a gente fala da escravização negra, que no Brasil foram 388 anos, que foram gerações que foram perdidas, vidas que foram ceifadas, deixamos pela primeira vez, entendendo, porque o jogo baixo, se fala, mas todo o povo, em algum momento da história, foi escravizado. Sim, aconteceu isso. Mas a escravização negra foi a única que tirou de um ser humano a condição de humano. Isso é um sério que a gente precisa lutar. A gente não pode achar que vai ser fácil, porque nada para nós é fácil. Nós ainda vivemos a sequela do Holocausto Negro, então a gente não pode deixar para lá e a gente não pode achar, primeiro, que não vai ser fácil, e também não pode acreditar que essa geração ainda pode enxergar. A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que não vai terminar em 1 ano, que não vai em 2, em 3, mas eu luto para que eu possa estar assistindo esse momento. Eu possa estar chorando, conclamando junto com os irmãos. Cláudia Vitalino, você ainda é a minha candidata para presidente do IPCN, Instituto de Pesquisa de Culturas Negras, na próxima eleição. Marcos Alexandre, e aí, sim, você... eu discordo um pouco dessa ideia de que não vai ter, porque é como a Cláudia está falando, você tem 2 objetivos. Eu falei isso na entrevista que causou muito impacto ontem lá na televisão portuguesa. Você tem um objetivo de longo prazo, e você tem um objetivo diário. A estratégia é você não separar as 2 coisas e levar as duas guerras conjuntamente. Essa discussão da ação afirmativa e da reparação da escravidão, durante muito tempo, foi uma discussão do movimento negro. Uma galera queria ação afirmativa e não queria reparação, e outra galera queria ação afirmativa e não queria reparação e não ação afirmativa. Acabou que as cotas vieram, os cotistas foram para as universidades e passaram. Então, Marcos Alexandre, professor da Zumbi dos Palmares, diga o que você pensa desse tema, com seus... Adame, eu agradeço a oportunidade aí, mas eu digo assim, eu realmente vou pegar a fala da Cláudia, vou pegar a sua fala, mas é assim, eu quero tudo, mas eu sou pessimista experimentado, vou propor uma terceira via. Enquanto o pessoal falou da cota e outros queriam a reparação, nós podemos talvez bater e continuar lutando, que nunca é fácil para nós, mas pensar numa terceira via. Vou dar alguns exemplos internacionais. Os Estados Unidos devastou o Japão na Segunda Guerra Mundial. Houve um esforço econômico dos Estados Unidos para a reconstrução do Japão, investimento em educação, e hoje nós vemos o que é o Japão. Nós tivemos também a guerra na Coreia. Não há comparação no que nós sofremos, como a Cláudia foi muito feliz, no Holocausto Negro. Mas vamos entender, vamos pegar um exemplo. Houve também a intervenção na guerra na Coreia, mesmo Estados Unidos, investimento econômico real, e o que acontece? Hoje nós temos os tigres asiáticos e nós temos o exemplo, o seu celular, se ele não for fabricado lá pela Coreia do Sul, algum componente foi. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse marco simbólico que você presenciou em loco, que é a apresentação do presidente de Portugal de reconhecer historicamente esta falha que é uma humilhação para o ser humano, que foi a escravização
por Portugal de mais de metade dos 12 milhões de escravizados sequestrados da África. No entanto, nós não vamos poder acreditar que só o fato do presidente dizer isso imediatamente já vai separar algum dinheiro, vai fazer alguma coisa, por quê? Ele precisa de um parlamento que está dominado pela centro-direita, direita radical. E aí o que acontece? É esse tipo de coisa que a gente tem que ter realidade, tem que fazer que nem a Cláudia falou. Não pode deixar de lutar, não pode deixar de dizer que não vai ser fácil, mas nós temos esperança e sonho, a Have a Dream, igual o nosso grande Martin Luther King, mas eu acho que a gente também tem que ser realista como você, muito realista, e talvez mais pessimista como eu, num pessimismo experimentado, de falar, vamos botar o pé no chão, por quê? Porque se a gente ficar esperando uma reparação como muitos sonham, de forma imediata, sem o parlamento não vai. É hora de todos os atores políticos internacionais apoiarem o presidente de Portugal e fazer como a Holanda, fazer como o Canadá, fazer como outros países que estão reconhecendo que os indígenas foram massacrados, os negros foram massacrados, tem que devolver em primeiro lugar tudo que estava lá e, finalmente, tentar fazer o quê? Uma terceira via, reparação e oferecer dinheiro para alguns que não seja diretamente para o negro, mas que alcance o negro para não ficar só na balela. Porque de discurso, não só eu, não só você, não só a Cláudia, nós que lutamos cada um do nosso lugar, nós também já estamos cheios. Eu não acredito que vá ter nenhum oferecimento de dinheiro. Eu milito nesse assunto já há mais de 20 anos, embora tenham outros que militem há mais tempo. O Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, fez um longo parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Ele está no site do IAB, disponível aí, são mais de 80 páginas, examinando tudo que tem das iniciativas que já ocorreram. Inclusive, a de 1900, dos anos 80, do Fernando Conceição, a Cláudia vai lembrar, desse do Fernando Conceição, não que ela tivesse, ela era garotinha nessa época, né? Mas ele disse, chegou a calcular quantos milhões de reais. Depois teve a vereadora Cláudia Vieira, do PT de São Paulo, seguindo o Reparation Now dos Estados Unidos, e fez também uma grande iniciativa aí em São Paulo e chegou a calcular através do Ministério Público, o procurador da República era o querido Suyama, que está aqui no Rio, agora no caso do Valongo, onde ele abriu um inquérito civil público da reparação da escravidão e fez muito barulho, Frei Davi. Eu fui para uma audiência pública aí, a Zumbi dos Palmares também esteve lá, e acabou numa recomendação à ministra da CEPIR, Matilde Ribeiro, olha, faça a reparação da escravidão. Ou seja, um final pífio e melancólico. Isso não quer dizer que essas lutas não sejam importantes para mobilizar essa ideia da reparação. Mas a reparação, na Comissão Nacional da Verdade, a gente tinha a ideia da reparação, a criação de um fundo soberano, mas eu sempre deixei a história do dinheiro para um pouco depois. Era mais importante mobilizar as lutas e o tema da reparação nas várias comissões da verdade e da escravidão negra, e a pauta e o tema. Por isso que eu acho que é de se comemorar muito a declaração, que é o primeiro reconhecimento. Você já tem muita gente estudando nisso nos Estados Unidos, na Jamaica, na França, na Inglaterra. Isso é um grande movimento internacional. E quero dar aqui em primeira mão que o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, acabou de denunciar a Suíça também. Estamos aguardando um novo inquérito ao lado daquele do Banco do Brasil, um inquérito da envolvimento da Suíça com o financiamento da escravidão negra. Nos debates que nós fazemos, precisamos fazer muito, os brancos hoje, eles costumam dizer de que eles não têm culpa da escravização, então que não deve nada, precisamos reconciliar, que todo mundo tem sangue preto, que todo mundo é descendente africano, mas o racismo foi construído
E essas pessoas usufruem até hoje, enquanto descendentes da escravização. E nós, negros e afrodescendentes, visivelmente negros, usufruímos até hoje da consequência da escravização negra. Então, como é que é isso, gente? Eu não sei, nós não sabemos quem são, pelos nossos sobrenomes, foram ceifados de nós. Como é que fica isso? Precisamos, não tem como ter reconciliação sem passar pela reparação. Passar a história limpo, e aí eu falo enquanto historiadora e pesquisadora também da FEVENG, não tem como passar essa história limpa da escravização moderna, que foi a escravização negra, e se repete quando você fala, porque é muito comum, quando você fala da escravização moderna, você pode ver a maioria das pessoas que são encontradas em situação análoga da escravização, 80% de pessoas são negras. E você vê vereador em nosso país dizendo que está correto, que eles deviam ter agradecido de ter sido escravizados. Isso é uma dívida que o mundo tem conosco. Cláudia Vitalino, antes de eu passar a palavra para o Marcos Alexandre, fala um pouquinho aí, em 1 ou 2 minutos, do que você está fazendo hoje no Instituto Pretos Novos. Você que é historiadora e do Pretas da FEVENG. Rapidinho, que é para eu passar para o Marcos Alexandre. Rapidinho, eu sou historiadora de formação, além de ser um dos membros convidados da FEVENG. Eu participo enquanto pesquisadora e trabalho dando letramento racial para professores. Então, esse é o meu principal trabalho, e levando aqui o Instituto Pretos Novos, que é um cemitério de memória para a população não só do estado do Rio de Janeiro e do mundo, porque nós recebemos muitas pessoas de fora, inclusive da Europa. É isso. Marcos Alexandre, o que você tem para pensa a respeito dessa reparação do dia a dia, que na verdade são as pautas a reparação do dia a dia, são as pautas corriqueiras e cotidianas do movimento negro brasileiro. Demarcação de terra quilombola, lei da história da África e cultura afro-brasileira e indígena, as cotas na educação e no emprego público federal, que está tendo uma grande revolução nisso, o dia de Zumbi, né? E tudo isso daí que a gente tem, e de vez em quando levar umas placas lá para o Tribunal de Justiça, como a Cláudia fez, essa mulher invadiu a posse do presidente do TJRJ, mas depois ficou amiguinha dele. Fala, Marcos Alexandre. Adame, eu concordo com a Cláudia em gênero, número e grau, mas eu volto a lembrar assim, que bom que a gente tem várias cabeças e várias formas de atacar. Nós somos um exército só, nós estamos unidos. Uma das coisas que o Dr. Zé Vicente fala bastante, principalmente nesses últimos pronunciamentos dele, foi uma coisa interessante que foi feita com o povo negro. Vamos dividir para conquistar. E aí, juntos, nós permanecemos. Então, muitas vezes, cada um na sua frente, na sua história, na instituição que trabalha, aonde representa, na sua formação cultural, ou como a minha, junto com a Cláudia, na área de história, ou na área de diversidade, ou na área de gestão pública, ou na área da comunicação, cada um trabalha dentro da sua área, ou como você que teve a oportunidade de estar mais presente e conhecer a realidade desse pronunciamento, que é muito importante, mas volto a dizer, se ficar só no pronunciamento, nós ficamos sempre com aquela conversa que hoje estamos sentindo aqui. O preto de estimação. Então, as empresas querem o negro, as instituições querem o negro, o fulano quer o negro, mas fica uma coisa muito assim de vamos fazer como a Cláudia falou, vamos fazer uma grande pacificação social, que o direito, que é, infelizmente, um instrumento que tem sido manipulado na história na mão dos poderosos para manter o status quo, vamos fazer, o direito é a arte da ou a ciência da pacificação social.
vamos deixar todo mundo tranquilo, desde que a gente continue mantendo tudo como está. Então, eu fico pensando, esperamos que nós tenhamos uma reparação financeira, uma reparação concreta, através de cotas, através de programas, mas, infelizmente, a gente precisa sair do discurso como muito a comemorar a fala do presidente de Portugal, mas agora tem que levar para o parlamento, discutir isso no parlamento, ter pessoas corajosas como a Cláudia de entrar no parlamento lá com cartaz, ter pessoas corajosas como você, Adame, de chegar lá e abrir, que tem oportunidade de estar lá, e de realmente provocar, porque se nós ficarmos nisso, a gente vai continuar sempre com aquela grande pacificação social e, como dizem alguns veículos de comunicação que eu estudo e acompanho, pedir desculpa é a parte mais fácil. Eu citaria o caso da Namíbia, que a gente já teve oportunidade de ver várias vezes, e que processou a Alemanha. Ela processa a Alemanha, ela conseguiu fazer uma ação judicial na Corte de Nova York e conseguiu a devolução de algumas coisas. Porém, parte do movimento negro, vamos chamar assim, das forças de ativistas sociais da Namíbia, como a Esther Mugijang, que participou, inclusive, de um evento que eu fiz no Conselho Federal do AB e com o Iedo Ferreira. Foi muito engraçado, porque o Iedo Ferreira fechou e ela abriu lá da Namíbia. Então, isso eles conseguiram a devolução de algumas peças e têm discutido, porque o governo quer fazer uma coisa menor e eles estão discordando. A cada passo, como foi a declaração do Papa de responsabilidade, ainda comedida, né, pela responsabilidade da Igreja Católica. Então, cada passo é um dia de uma comemoração. Então, por isso é dia importante de celebrar a corajosa iniciativa do presidente Rebelo de Portugal, porque ele com certeza já está tendo problema, mas abre uma discussão que está na Holanda, está na Inglaterra. A Inglaterra tem todos os livros da Companhia das Índias para discutir, a França também tem, e aqui no Brasil nós temos o nosso dever de casa, um congresso de 513 deputados, que você não tem 20, embora tenha uma frente ampla parlamentar, é uma frente de pouca intersecção, influência nessa pauta e com muita dessa coisa evangélica, falsamente evangélica, e que vem alegando a pauta de costumes e que vem com intolerância religiosa e também com uma pauta de cercear a educação. Pauta péssima, mas é a que tem. O que me coçou aqui uma parte, de verdade é assim, o negro, ele não está aqui para fazer papel de palhaço. O negro não está aqui para ser engraçadinho. O negro não está aqui para ser humorista. O negro não está aqui para tirar barato. Então, vamos deixar uma coisa muito clara. Esse tipo de discussão não precisa aparecer na mídia, não deve ser comprado pela mídia, não deve virar bagunça de que nós, negros, estamos esperando reparação, dinheirinho para pôr na conta. Isso não é esmola, isso não é ajuda, isso não é auxílio emergencial, isso não é para você fazer churrasco, não é para preto fazer rodinha e comprar cerveja. Nós sofremos escravidão, não é esmola, não é nada dado, e é exatamente isso. A reparação tem que ser uma coisa séria. Nós não estamos esperando nenhuma esmolinha no bolso, e isso não deve ser uma piada aceita pelo negro, que senão é mais uma piadinha que o pessoal vai querer falar na nossa frente e que a gente vai ter que reagir e vai ter que falar assim, me respeite. Marcos Alexandre, eu lamento lhe dizer que o tempo acabou. E o tempo acabando, você tem toda a razão, mas eu acho que essa discussão ela é feita de muitas formas. Então, eu quero agradecer a todos, Marcos Alexandre, Cláudia Vitalino, muito obrigado. E Negros Online, já, daqui a pouco, em edição extraordinária, porque o mundo está virado. É isso aí, obrigado.